Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje você vai aprender o que você tem que considerar no seu projeto elétrico quando você está trabalhando com locais de afluência de público. Que locais são estes? Shopping centers, por exemplo, estádios de futebol, local com grande concentração de pessoas. Você vai aprender quais são as ponderações que são necessárias de acordo com a norma específica para esses tipos de locais. Então, vamos lá! Primeira coisa, pessoal, qual que é a norma que trata de instalações elétricas em locais de afluência de público? É a norma 13570 de 2021, é uma norma bem recente. Na verdade, já existia uma norma anterior e ela foi atualizada em 2021. Então, instalações elétricas em locais de afluência de público, em locais com grande concentração de pessoas, como shopping centers, tá? A NBR 5410 também vai trazer algumas ponderações parecidas com essas aqui, tá? Que eu vou trazer para vocês da 13570. Mas eu vou focar aqui na 13570 porque ela é mais completa nesse sentido e nos cuidados desses locais de afluência de público. Então, vamos entender isso. A primeira coisa é, quais são os locais de afluência de público para eu poder aplicar a 13570? Né? Porque você pode perguntar, eu estou com um local aqui, um comércio de 20 pessoas. É um local de afluência de público? De acordo com a 13570, não é. Você pode observar aqui na tabela A1, tá lá no anexo 1 desta norma, que você tem aqui locais de afluência de público e capacidade mínima. E a capacidade mínima considerada para esse local, seu local de afluência de público, é a capacidade de 50 pessoas. O que você tem que analisar também é o local. Um local de afluência de público, ele envolve a questão do que é este local e a capacidade mínima desse que vão ter nesse local, do número de pessoas que terão nesse local. Então, se a gente conseguir ver aqui, ó, auditórios e salas de conferência e reuniões, a gente tem aqui, ó, 200 pessoas. Mas assim, se for um auditório que cabe 50 pessoas, eu posso aplicar as regras do local de afluência de público dessa norma? A verdade é que você pode. Não tem problema nenhum. A questão é que o mínimo para esses locais são 200 pessoas. Mas se eu quiser, como projetista, aplicar essas mesmas regras para 50 pessoas, para 40 pessoas, eu posso também. E, na verdade, eu estou adotando uma medida de segurança importantíssima. Quando eu vou trabalhar com os meus projetos elétricos, se eu estou trabalhando com local de afluência de público, eu já uso as regras, mesmo que seja 30, 40 pessoas, eu já uso essas regras aqui. Por que eu faço isso? Esse auditório, um dia ele pode lotar, pode ter pessoas em pé, pode se tornar um local de afluência de público, mesmo que a capacidade do mesmo seja de 40 pessoas. Isso acontece e é normal. Tá? Cinemas eu já não tenho tanto isso. Cinemas eu tenho locais e é aquele local pronto e acabou. Mas claro que vai dar sempre, numa sala lotada, mais de 50 pessoas. Eu já tenho que considerar. Onde que eu observo essas coisas? No meu projeto de arquitetura, é claro. Então, a hora que eu recebo um projeto de arquitetura, vou especificar tubulação, vou especificar cabeamento. Eu tenho que pensar e olhar quantas pessoas aqui poderiam estar neste local com a instalação elétrica funcionando. 100, 200, vou na tabela A1 da 13570 e verifico se esse local aplica as regras dessa norma. Então, como você pode ver, ó, qualquer shopping center tem mais de 50 pessoas, né? Então, já entra supermercados, mercados, casas noturnas, restaurantes, lojas de departamento, você vê ambientes comerciais também, salas polivalentes ou modulares, galpões de usos diversos, teatros, bibliotecas, todos os locais de afluência de público. Igreja, por exemplo, igreja, 300 é o mínimo, mas pessoal, se tiver 100 já aplica. É um local que vai ter muita gente. Querendo ou não, essa proteção são para pessoas. Então, essa tabela aqui é para a gente se referenciar, mas não significa que eu não possa trabalhar com essas mesmas regras em um local que tem menos público. Isso pode acontecer também e é o que eu faço nos meus projetos elétricos. Então, para você verificar, eu quero ver se esse local é um local de afluência de público, consulta a tabela A1, tá? Da 13570 de 2021, que você vai ver essa resposta, tá? Vamos mais, limitação de tensão. Se eu estou no local de afluência de público, eu tenho limitação de tensão para eu poder trabalhar?
no item 4.1 da 13570 você tem, ó, utilização de tensões nominais superiores a 380 volts é permitida somente nos ambientes que não são acessíveis ao público. O que significa? Eu estou num shopping center, no local onde as pessoas vão estar transitando. Vamos supor que aqui são as lojas, certo? Aqui tem várias lojas. Aqui também do outro lado tem várias lojas, né? E aí, você tem várias lojas de um lado do outro e aqui você está passando. Vamos supor que tem um pilar aqui com a tomada bloqueio mecânico de 380 volts. Pode isso? Ah, vou deixar uma tomada aqui 380 volts para limpeza. Não pode. Porque é um local acessível ao público. Vai estar passando gente aqui, vai estar passando criança. Vão ter pessoas aqui. Não é recomendável você colocar uma tomada dessa aqui. Essa tomada pode até estar em um compartimento que não é acessível. E daqui você puxar um cabo PP para fazer essa alimentação. Pluga aqui e puxa para fazer limpeza. Aí tá ok. Por isso que você vê em shopping aquelas áreas, né? Aqueles corredores. Alguns corredores são banheiros e outros corredores é uma área. E essa área pode ter o quê? Uma tomada lá dentro para fazer limpeza. Aí dá para fazer dessa forma. E essas tomadas geralmente são 380 volts, porque os materiais de limpeza dos equipamentos são trifásicos, muitos deles. Então, neste caso, não posso colocar um equipamento de 380 volts acessível a todo mundo. Eu tenho que ter esse cuidado para essas tensões superiores, tá certo? Conceitos importantes também. Ó, a gente aprendeu isso, agora vamos para os conceitos importantes antes da gente vir para novas regras. Conceito importante: cabos livres de halogênio. Low Smoke, Zero Halogen. O que significa isso? Baixa emissão de fumaça, zero halogênio. O que significa? Materiais com revestimento do cabo não processados, com elementos como cloro, flúor e bromo. Esses elementos são tóxicos. Cabos livres de halogênio em locais de afluência de público são bem-vindos. E é o que a norma vai trazer para a gente. E eu tenho que saber especificar esse cabo. Então, toda vez que você vê um cabo LSZH, é um cabo livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça. Se você vê um cabo PVC, ele tem cloreto, policloreto. Então, tem que tomar cuidado, porque esse cabo ele vai emitir fumaça e vai emitir halogênio. Isso é um conceito importante. Moacir, eu uso esse mesmo conceito para cabo de dados? Claro que sim. Se está num local específico em que eu tenho que aplicar isso, existe cabos UTP com a isolação LSZH, tá? Outra coisa importante são os cabos BWF. Os cabos BWF são resistentes à propagação de chamas. Eles não propagam as chamas. Então, sempre procure também especificar cabos BWF. Moacir, se eu estiver numa residência, será que eu preciso aplicar cabos BWF? Também! Porque pode não acontecer incêndio de residência? Pode. Então, essas informações aqui, se você puder, não aplique só em locais de afluência de público. Aplique também em locais em que o cliente está disposto a gastar um pouco mais para ter segurança. Se ele tiver essa disposição, faça. Agora aqui não, aqui é obrigatório já. E você vai ver aqui os itens em que a própria norma fala isso pra gente. Então, dois conceitos importantes. Cabos livres de halogênio, que é LSZH, baixa emissão de fumaça e zero halogênio. Cloro, flúor, bromo emitem gases tóxicos, né? E tem halogênio. Se você compra um cabo LSZH, você não tem isso, né? E não emite gases tóxicos que podem afetar o ser humano. Então tem cabo livre de halogênio e cabo BWF. BWF é somente um cabo resistente à propagação de chamas. Ele não propaga essas chamas. Tá? Porque pensa numa eletrocalha que tem uma longa extensão de cabos. Se você tem um cabo que não é BWF, ele vai propagar essa chama por toda essa eletrocalha. Isso pode acontecer, tá? Então a gente tem que pensar nisso e a norma também pensa nisso. Bom, falei para vocês dos conceitos importantes. Agora vamos aqui às regrinhas da norma. Lá no anexo C aqui, ela tem algumas abreviações. 13570 aqui, ó, lá no anexo C. Duas abreviações que vão interessar para a gente são o seguinte: os cabos unipolares e multipolares e os condutores isolados são classificados quanto à resistência de propagação de chama. Olha o CP4, resistente à propagação de chama. Então ele aqui, o CP4 é um BWF, tá? Então
CP4, resistente à propagação de chama. Esse aqui é um caso importante para a gente. E a gente tem aqui o CH2, quanto à emissão de halogênios. CH2 ele é não halogenado e com baixa emissão de fumaça. O CH2 é justamente o LSZH. Então, quando a norma falar CH2, é um cabo LSZH, não halogenado com baixa emissão de fumaça, certo? Quando a norma falar CP4, é um cabo BWF, resistente à propagação de chama. Por isso que eu trouxe esses dois conceitos antes para vocês, para você conseguir entender, tá? Então, CP4 é um cabo BWF e LSZH é um CH2, tá? E aí ela vai trazer para a gente as linhas elétricas. O que significa linha elétrica, Moacir? Linha elétrica é o conjunto de eletroduto mais cabo. Quando você tem um eletroduto e cabo dentro dele, você tem uma linha elétrica. Moacir, um eletroduto vazio é uma linha elétrica? Não é. Um eletroduto que não tem nada dentro dele, de cabo, de condutor, ele é apenas um eletroduto. Ele é uma infraestrutura. Agora, a linha elétrica é o conjunto de eletrodutos mais cabos. Moacir, eletrocalha mais cabo é linha elétrica? É linha elétrica. Perfilado mais cabo é linha elétrica? É linha elétrica. Então, tudo que tem cabo mais infraestrutura é chamado de linha elétrica. E aqui a gente tem, então, na norma, no item 423, na norma 13570, as seguintes ponderações. As linhas elétricas aparentes devem atender a uma das seguintes condições. Vamos analisar cada condição um a um para você poder aplicar no seu projeto elétrico. Linha elétrica constituída por cabo fixado em parede ou teto. O cabo está fixado em parede ou teto. Só cabo, certo? Essas devem estar situadas de forma a não serem acessíveis. Moacir, mas um cabo fixado em parede ou teto não deveria ser só um cabo? Porque não tem infraestrutura nele? Coisa importante, ele é considerado também linha elétrica. Só dele estar fixado, a própria fixação dele, o ato de você fixar é a infraestrutura. Percebe? Você não vai fixar ele no nada, né? Mas se eu colasse esse cabo, a infraestrutura cola. Mas óbvio que isso não acontece, é só para você conseguir entender. Porque esse cabo, para estar lá, ele precisa de uma infraestrutura para fixá-lo. Essa infraestrutura para fixá-lo já se torna uma linha elétrica também, tá? Outro exemplo de linha elétrica é a questão do poste com o isolador e o cabo passando. É uma linha elétrica. Qual que é a infraestrutura que segura esse cabo? É o poste e o isolador, tá? Só que aí a gente tem uma coisa importante. No caso de linhas constituídas por cabos fixados em parede ou teto, que é muito raro em shopping center e ambiente comercial, hoje tudo tem eletroduto ou eletrocalha, né? Essas devem estar situadas de forma a não ser acessível. O importante é não ser acessível. Por isso você vê em shopping center grandes pé direitos, porque toda instalação elétrica lá em cima não está acessível, né? Nas situações previstas de utilização local, há pessoas não advertidas ou não qualificadas respeitando a altura mínima de 2,50. Você tem pessoas não advertidas e não qualificadas passando lá. Um shopping normal, eu tenho que ter pelo menos uma altura mínima de 2,50 do piso acabado. E os cabos devem ser conforme, no mínimo, as categorias CH2 e CP4. Por isso que eu mostrei para vocês CH2 e CP4 ali. BWF, baixa emissão de fumaça. Então, se eu estou trabalhando em um ambiente de afluência de público e estou fixando esse cabo na parede sem nenhuma outra infraestrutura adicional, esse cabo ele precisa ser com baixa emissão de fumaça e BWF. Ok? Vamos para o segundo item. Linhas constituídas por cabos em condutos abertos. O que seria um conduto aberto, Moacir? Um perfilado sem tampa. Uma eletrocalha sem tampa. Novamente, essas linhas devem estar situadas a locais que não são acessíveis. Os condutos eles devem ser resistentes à chama e devem ser CH2 e CP4 também, baixa emissão de fumaças e BWF. Estou trabalhando em um local, certo? Estou trabalhando em um local de afluência de público, com pessoas que não são advertidas e não qualificadas. Gente, normal, transeuntes. Tem que ter CH2 e CP4. Uma eletrocalha aberta. Ah, mas essa eletrocalha está lá no forro, está lá escondido, não está sendo acessível. Da mesma forma, eu preciso trabalhar. Porque se acontecer um incêndio, esse cabo esquentar demais, acontecer um incêndio, ele não vai emitir fumaça,
Componentes halogenados não vai. E não vai propagar chama. Porque se isso se propagar, isso desce para o forro. Então tem que pensar nisso também. Não importa se essa eletrocarga está escondida no espaço de construção, está entre forro. Eu tenho que fazer da mesma forma. Linhas constituídas por cabos em condutos fechados metálicos. Ó, conduto fechado metálico seria o quê? Uma eletrocalha com tampa. É um conduto fechado metálico? É. Um eletroduto metálico. É também um conduto fechado metálico. Os cabos devem ser pelo menos CP4. Ok? Que é não halogenado. Ele não precisa ser BWF. Mas pelo menos não halogenado ele precisa. Então se eu estou trabalhando com um eletroduto de aço galvanizado, pelo menos o meu cabo ele tem que ser LSZH. Não precisa ser BWF, mas pelo menos LSZH. Tá? Se eu estou trabalhando em conduto fechado metálico, eletroduto de aço galvanizado. Linhas constituídas em condutos fechados não metálicos. Condutos fechados não metálicos, com eletroduto em PVC. Estou trabalhando com uma infraestrutura em eletroduto em PVC. Não importa, tem que ser BWF e LSZH. Tá? Não tem jeito. Os condutos devem ser resistentes à chama sob condições simuladas de incêndio e não halogenados com baixa emissão de fumaça. CH2 e CP4. E aí a gente tem mais um item importantíssimo. Moacir, estou trabalhando com local de afluência de público. Estou trabalhando num shopping, num comércio, numa igreja. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria. Não posso pegar o cabo e embutir em alvenaria. Não posso fazer isso. Porque esse incêndio se propaga na parede. Sem contar nos riscos de tensão de toque. Então não é permitida a instalação de cabo diretamente embutido em alvenaria. Eu tenho que trabalhar com este cabo em eletroduto. Não tem jeito, tá? Esquema de aterramento da 13570. Tem que ser pelo menos um TN ou TT em um local de afluência de público. É óbvio. E hoje, em qualquer instalação elétrica do Brasil, você vai ver um esquema TN ou um TT. Né? Você não vai usar IT num shopping. Né? Então, assim, ela fala por questão de definir regras. Mas hoje, qualquer instalação elétrica que você for trabalhar é um TN ou um TT. Quadro de distribuição. O que eu tenho que pensar? Item 482. Os quadros devem ser pelo menos IP2X. IP2X é um grau de proteção que envolve perfuração e água. Água não entrar dentro. Elemento não entrar dentro. Um dedo não entrar dentro desse quadro. A pessoa não conseguir pôr um dedo e entrar dentro desse quadro. Né? Então o IP2X ele é protegido contra objetos sólidos superiores a 12 milímetros, dedos da mão. Tá? E o X, Moacir, eu que escolho de acordo com o ambiente. É óbvio que um ambiente comercial seco, não preciso ter... Eu posso trabalhar com IP20 se eu quiser. Porque se ele é seco, não vai ter nada molhando ou chovendo lá em cima. Né? Então é um IP20 se eu quiser. Ok? Então tem que ter no mínimo, tá, pessoal? Isso aqui é no mínimo. Ó, como a própria norma diz, grau de proteção mínimo. Posso trabalhar com IP30? Posso trabalhar com IP40? Posso trabalhar com IP50? Claro que pode. Posso trabalhar com IP55? Também pode. O mínimo é IP2X. Tá? O quadro que eu tenho que especificar em um local de afluência de público. Outro detalhe importante. Os quadros de distribuição eles têm que ser instalados preferencialmente em locais que não são acessíveis ao público. Tá? Então, eu não posso deixar quadro lá no meio de um pilar, igual eu falei para vocês da tomada. Tem que ser um local que não é acessível ao público. Tá certo? E muito importante, deve possuir meios que permitam a realização de manobras apenas por pessoal qualificado. BA4 e BA5 é lá na 5410 que ela define isso. É o pessoal qualificado, advertido e qualificado. Com acesso pelo menos à chave ou ferramenta a este quadro de distribuição. Então não tem jeito, só pessoal qualificado para trabalhar. Porque aqui eu estou protegendo as pessoas contra choque elétrico. E uma dessas proteções é justamente fazer com que esse quadro de distribuição não seja acessível. Que é onde a minha instalação elétrica pode estar exposta. E este quadro também ele tem que ter invólucro metálico. E se ele não tiver invólucro metálico, ele tem que ter ensaio suficiente para que não haja risco a pessoas, que está descrito aqui embaixo, de acordo com a 60695.2.11. Mas se eu trabalho com invólucro metálico, acabou. Pessoal, estou em ambiente comercial, trabalha com invólucro metálico. Aterra este quadro metálico, acabou o problema.
tô dentro da 13570 no item 483. Para que eu vou inventar de trabalhar com PVC nesse caso? Um quadro de PVC nesse caso? Não faz sentido. Divisão da instalação, mais um item importante. Como é que eu vou dividir a minha instalação lá, os meus circuitos? Item 491. Nos ambientes com área superior a 100 metros quadrados, ou praça de alimentação, corredor desse shopping, é acessível ao público. Deve ser previsto no mínimo dois circuitos terminais de iluminação. Eu não posso ter apenas um circuito, tem que ter pelo menos dois, fora a iluminação de emergência. Aqui é 100 metros quadrados, eu vou colocar uma fileira só num circuito só. Não pode, tem que ter pelo menos dois. Porque se eu fizer manutenção em um, o outro vai estar funcionando, vai estar ligado, vai ter claridade no ambiente. Por que ela está pensando isso? Fuga. Proteção. Tá? Item 492. Ambiente que é acessível ao público. Praça de alimentação, corredores. Estou dando um exemplo do shopping que é mais claro para a gente conseguir entender. Equipamentos com corrente nominal superior a 16 A deve ser previsto circuito terminal independente. Qualquer equipamento que superior a 16 A não posso misturar circuito. Por exemplo, tem um ar-condicionado acima de 16, é um circuito só para ele. Importante. Item 411.2. As luminárias em locais acessíveis ao público. De novo dou o exemplo de praça de alimentação. De novo dou o exemplo de corredor de shopping. Tem que ter proteção contra solicitação mecânica, porque pode cair uma luminária. Essa luminária pode despedaçar e vão gerar o quê? Pequenos cactos que podem afetar as pessoas. Isso pode acontecer. Qualquer item de proteção que nós podemos prever, a gente vai prever. E olha só. O que é solicitação mecânica AG? Local doméstico, eu tenho que ter pelo menos 225 joules, né? 0,225 joules, baixíssimo. Então, assim, não é aqui. É aqui, ó, médio ou severo. Aqui a norma dá exemplo de condições industriais normais e condições industriais severas, mas para local de afluência de público eu trabalho pelo menos com esses, com um AG2 ou acima, né? É importante pelo menos acima do AG1. Então, aqui, ó, acima do AG1 já é interessante, tá? Então, luminária tem que ser pelo menos IK3. Câmera tem que ser pelo menos IK3. Moacir, eu vou usar um IK10 aqui, um grau de proteção mecânica, né? Contra pancada por volta de 10, é muito caro. Então posso trabalhar com IK4, IK5, mas nunca IK2, nunca IK1, tá? Porque aí não tem proteção mecânica nenhuma. IK2 eu só posso usar em ambiente doméstico. Uma câmera que não tem nenhuma proteção mecânica de pancada. Porque essa proteção mecânica é o seguinte: caiu no chão, não vai despedaçar. Certo? Alguém bateu nisso, não vai despedaçar e estourar por completo. Tem essa questão de proteção mecânica e K. Tá no item 4.11, eu tenho que pensar também, tá na NBS 5410 lá nessa tabela de influências externas, tá? Ok? E aí a gente tem uma ponderação específica aqui, que é da proteção contra choques no item 16 da tabela 1. Escolas, creches, locais de ensino, prática de esporte individual, coletivo e locais análogos, cuja quantidade de pessoas tem que ser pelo menos 100 para eu aplicar essas regras. Presta atenção. Nestes locais, eu preciso proteger os meus circuitos e todos esses circuitos com DR. Eu tenho que ter DR de 30 mA em todos os circuitos nesses locais indicados. Exceto para, presta atenção, tomada destinado a geladeira, freezer, máquina de refrigeração e alimentos, não precisa de DR. Mas qualquer outro circuito, estou colocando uma tomadinha na sala de aula. Essa tomada na sala de aula tem que ter DR. Então, Moacir, em projeto de escola, além de eu aplicar todas essas regras de afluência de público, eu também preciso colocar DR em todos os circuitos? Exatamente. Tá? Mas presta atenção no que a norma fala pra gente aqui, ó. Locais indicados no item 16 são escolas. Qualquer que seja o esquema de aterramento, todos os, mesmo TN, TT, qualquer esquema de aterramento, todos os tipos de circuito. Por exemplo, ponto de iluminação, tomada de corrente de ligação direta, que alimentam ambientes acessíveis ao público. Uma sala de aula, um corredor, tem que ter DR. Ah, Moacir, mas lá na sala da diretora, aí não precisa.
Porque na sala diretora não é um ambiente acessível a qualquer um. Você vai ter lá 2, 3 pessoas no máximo. Percebe? Mas local, tô no pátio lá, na sala de na praça de alimentação. Tô no corredor, tô na sala de aula, os circuitos lá dentro precisam de DR. Importantíssimo. O projetista não considera isso, tem que considerar. Tá aqui na 13570. No que se refere à tomada de corrente, tô trabalhando com a tomada de corrente. O requisito de proteção adicional por DR de alta sensibilidade se aplica às tomadas com corrente até 32. Tomada acima de 32 A não precisa de DR. Lógico, essas tomadas não estarão acessíveis. Isso é importante a gente poder considerar. Tá certo? Então essas são as regras para locais de afluência de público. Vai trabalhar no shopping, vai trabalhar na escola, vai trabalhar na igreja, tem que ter isso aqui na veia para projetar corretamente e com segurança. Show de bola! Espero que você tenha entendido e anotado tudo quando for projetar em um local de afluência de público, fazer corretamente. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu feedback sobre esse vídeo, deixe o seu comentário e sua sugestão para próximos vídeos também, que eu vou ter o prazer de te ajudar sempre por aqui. Mas não deixe de se inscrever para você receber as notificações de novos vídeos. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.